Ô, professora, Oi. quando o paciente estiver entubado ou estiver na UTI em situação crítica, como que nós vamos fazer essa mudança de decúbito? Aí você não vai mudar o paciente, né? Tem paciente que eu não posso nem dar banho, né? Porque desestabiliza ele. Aí a gente vai colocar os coxins que a gente fala, sabe? Que é. Peraí, deixa eu só ver aqui. Ai, abriu errado. É, eu vou pegar uma toalha de rosto, por exemplo, dobrar ela, colocar naquela proeminência. Na hora que eu tiver quando eu tiver assim com a mão, eu tô deitada lá naquela cama. Então eu vou proteger aqui, proteger todos os lugares onde ele pode ter. Primeiro, eu vou melhorar o colchão, né? Colocar um colchão apropriado, né? Por exemplo, o Hospital da Unimed tem, não são todos os leitos. Se ela precisar para todos os leitos, a Unimed não tem, né? Aí o que a gente faz? Se tiver, geralmente, eu não lembro quantos que tinha lá, gente, mas, por exemplo, são 10 camas de leito CTI lá. Para 5 leitos, se precisar do colchão em casca de ovo, por exemplo, eu tenho, mas já estão ocupados. Aí o que a gente faz? A gente chama a família e conversa. Ó, o seu José já está aqui 15 dias, a progressão dele sair, né? A gente ainda não tem, então pode ser que ele permaneça por mais 15, por mais 20. A gente está passando para vocês a possibilidade do familiar trazer um colchão apropriado, porque para ele vai ser relevante no tratamento, de não desenvolver, né? Um paciente que está crítico, a gente mal pode mexer na hora do banho. Então, isso vai melhorar a integridade aqui do tratamento do paciente, onde ele não desenvolva, né? Mais problemas, né? Não desenvolva feridas, por exemplo, tá? Então, a gente passa para o familiar, né? Então, não deixa de passar para o familiar, não. E isso é conduta de hospital, viu, gente? E na Unimed era abordado dessa forma, pode ser que nem seja mais hoje em dia, mas pode ser que outros hospitais não passem isso para o cliente, tá? Porque eu já trabalhei em hospital que não passava algumas coisas para o paciente que a gente não tinha, não dava opção para a família, porque tinha medo da família levar o hospital X ou o plano de saúde X à justiça, porque se eu estou pagando o plano, eu sou obrigada a ter. Então, eu não vou nem passar para o familiar, porque aí depois é eu que vou levar ferro, né? Porque eu estou te passando uma coisa para o seu marido que está internado aqui. É muito triste, né? Essas brigas, infelizmente, vocês estão vendo aí com a Covid, existem todas por trás da gente, muitas vezes não. 90% dos pacientes não sabem dessas coisas, né? Não sabem dessas coisas. Então, eu fico muito triste, que eu preferiria que a minha família soubesse que eu estou precisando daquilo outro, e que todo mundo corresse atrás por mim, porque por eles eu ia ajudar se tivesse uma vaquinha para comprar alguma coisa, sabe? Então, é muito triste a gente saber que, às vezes, o próprio hospital, os profissionais lá, são coniventes com essas questões de plano de saúde. São, viu, gente? Eu passei por cada situação que eu tenho, não vou falar mágoa, né? Eu tenho chateação dentro de mim por causa do que eu assisti, por causa disso, sabe? De eu não poder falar para o paciente, porque ele, com certeza, futuramente levaria na justiça para pedir restituição do que ele pagou, sabe? Então, são questões éticas, morais, que você, às vezes, é obrigada a passar, que é, assim, não faz parte de você como Isabela, você como pessoa, sabe? Além de você ouvir aquilo e ver a discussão sobre o paciente na sua frente e a pessoa tomar São conduta. É muito situações, triste. são situações complicadas, né, Isabela? Não é? Eu não gosto de falar muito Porque essas coisas, não. se você não passa, você está ferindo ali, ajudando, né? A abrir É, uma ferida no paciente e tudo. isso, E se isso. você passa, também está sujeito, é complicado. Super. Não, essas coisas eu não gosto nem. É raro eu tocar neste assunto mesmo, esse que eu acabei. Eu sempre conto meus casos, mas esse como é muito grave, é raro eu assim expor, sabe? Porque é muito sério. Eu estar de frente ali Mas é complicado, porque hospital público falta muita coisa, e mesmo assim, você muitas vezes vai ser, de certa forma, impedida, né? A pedir a isso, família. Claro que nossa, tem muitas famílias que não têm condição, outras não têm, mas já dá o seu já jeitinho, dá o seu jeitinho, vende um carro, né? Bota na agência de né? venda da noite para o dia. O meu caso, gente, o problema que eu passei foi um stent. Então, o stent, o paciente infartou, o plano dele era o plano X, que é o mais básico, e ele precisava de um stent com
o material próprio para paciente diabético, porque futuramente ele poderia ter uma rejeição daquela válvula que ia ser colocada, se colocasse é comum que coloque em todo mundo. Só que isso é R$ 70.000 o custo para o hospital, aproximadamente, né? E o plano dele não cobria. E aí, vamos falar para a família se eles querem pagar o custo por fora e eu colocar a válvula, que é ideal para o São José, que ele não corre o risco de ter rejeição no futuro por causa da diabetes, e podia ter, gente, ou não. Eu não coloquei esse cliente que ele ia ter. Ele podia ter ou não, porque ele tem uma comorbidade que favorece, propicia isso, que ele possa ter ou não. E não foi autorizado pela diretoria passar. E quem estava nesse trâmite era eu. Sabe? Então, isso me marcou muito. Eu sei que a gente, né, a gente prega muito para vocês, da gente ter que saber lidar com essas coisas, mas, infelizmente, esse dia eu fiquei com isso enraizado na minha mente até hoje, sabe? É E complicado. eu fiquei no meio, o Porque doutor você se sente negligente naquilo ali, né? impotente, negligente, lixo. Potente. É isso que eu tenho para falar para vocês. Então, foi uma das coisas que eu decidi, assim, descansar a minha cabeça um pouco, ficar apenas na docência por um tempo, assim, sabe? Porque a gente que escolhe enfermagem tem afinco muito no sangue, essa vontade, né, de querer fazer pelo próximo, fazer tudo do possível, é muito triste. E é um familiar que você vê que a família tem um pouquinho, não tem condição de rico, não, gente, mas tem um pouco de dignidade de pagar as continhas. Talvez se juntasse todo mundo, teria condição de pagar aquilo, assim, um teria que abrir mão de um empréstimo, que são coisas de 70 E mil, também né, se 70 mil partir do reais. princípio de que a pessoa não tem condição, isso é um preconceito, né? E um Quem tem que preconceito decidir é ela. e tem que dar opção para a família de ter a opção de Você correr dá a atrás. opção. É, Sabemos nós que tem, às vezes, família que vai virar as costas, né? Ainda tem isso também, sim. né? Mas a minha Porque visão tá era de ali que, não é só quem não tem, né? Às vezes tem condição, mas tem direito de eu não estar ali. sei, pode ser que alguém lá vai dar tudo, né? Uma pessoa lá, até o esposo de uma pessoa da família vai dar tudo que pedir lá. Não, pode deixar que eu dou metade disso tudo aí, vocês juntam e dão É, o restante todo. Porque caso de saúde não se brinca, né? Não pode ser assim, né? E tal. Então, eu exato. impedi, né, essa chance do paciente. Então, isso ficou. Minha família sabe que isso ficou muito impregnado assim na minha mente, porque eu era o que liberava e o que não liberava, e eu não pude liberar por ordem da diretoria. Então, vai para o comum de todo mundo mesmo. Aí o doutor ainda É olhou para minha muitas cara e barreiras para você nossa, ser, eu me senti um lixo, não tem outra palavra para como falar. se diz, 100% ética é muito complicado, porque as barreiras que vêm é muito complicadas, né? Nossa, é horrível, né? Então, às vezes, essas coisas, vocês, como técnico de enfermagem, nem vão ficar sabendo, né? Lá dentro do hospital. Por exemplo, a minha equipe, na época, estou querendo pôr o relógio aqui, mas eu vejo ele bom, mas depois ele fica ruim. Nem ficou sabendo, né? A minha equipe de enfermagem não ficou sabendo desse trâmite todo. Não, graças a Deus, porque senão, às vezes, eram pessoas que ficariam como eu fiquei. Então, eu prefiro até poupar, além de tudo, que a minha equipe não fique sabendo por zelo delas mesmo, né? Zelo da enfermagem. Quanto mais pessoas envolvidas, mais Mais sofrimento causa, né? complicações, né? Complicações e tudo mais, né? E envolve a questão ética, sigilo, né? Uma série de outras coisas. Então, como a nossa outra colega estava falando aí, no hospital vocês vão ver muitas coisas, muitas vezes inacreditáveis, mas muita coisa, gente, vocês já viram aí na própria televisão com o Covid, né? A pessoa que a gente mais zela por ela, né? Que é o nosso governador, o nosso presidente, que vai correr as coisas para nós, né? Atrás das coisas, é a pessoa que botou na nota que era 1 milhão e o trem foi 100.000 reais, né? Brinca com a saúde, todo mundo brinca, né? Tem essa CPI que está instalada aí, né? Do presidente. Vocês viram o que semana passada o presidente da Pfizer falou? E falou na cara do povo, dos juízes lá, ó, dos capa preta lá, né? Dos promotores de justiça. Não, eu tenho aqui o presidente, nós oferecemos ele no ano passado 3 vezes, ele negou, ele falou que não queria vacina, né? Então, tanta gente que não precisava ter morrido, morreu, né?
porque não Isso quis aí que as comprar. pessoas não concordam, viu, Pois professora? é, professora. É. Então, quando eu vi o presidente da Pfizer, a gente dando aquele depoimento ali na minha cara, né? Aqui eu tenho comprovação, ele negou. Eu ofereci por volta de agosto, outubro, setembro, outubro do ano passado. Ele negou essa data, nós oferecemos de novo, ele negou, e nós oferecemos de novo, ele negou. Foi 3 vezes. Né? Enfim, vamos voltar aqui, né? Contei muito caos aí. Eu estou custando a colocar, vocês estão vendo meu sofrência aí, não vou nem mexer, que se eu coloco o mouse para mostrar, ó, ele atrapalha. Mas é porque eu tenho uma apresentação só dessa, mas não estou conseguindo achar aqui, porque eu sempre deixo tudo aberto, mas eu entrei na correria e tudo mais. Então, aqui tem um relógio, né, gente? Por exemplo, a Unimed, que eu posso falar porque eu convivi, eu conheço, os quartos da unidade de internação possuem um relógio redondo desses baratinhos de hora, da própria Unimed mesmo. E por trás, onde tem os números, junto com o número 1, com o número 12, com o número 1, número 2, número 3, tem os números normalmente. Mas em cada número tem um paciente desse aí, ó, deitado. 1 hora seu paciente tem que estar assim, às 15 assim, às 18 assim, às 19, às 21 horas assim, meia-noite assim. Toda vez que a enfermagem entra no quarto, no leito do meu paciente, ela vai conferir o horário da medicação, ela já aproveita e faz a mudança de decúbito. Então, isso facilita, isso instiga, isso ajuda o profissional, né? E não é um custo, assim, que vai trazer alguma, né, onerar o hospital, né, onerar o plano de saúde do paciente, não é nada, é um relógio com mudança de decúbito. Então, tem esses desenhos aí, olha, decúbito dorsal, que é esse primeiro aqui, ó, que o paciente, né, decúbito dorsal, depois, às 15 horas, é exatamente aqui, ó, às 15 horas, são as 3 horas, o paciente tem que estar de decúbito lateral direito. Quando você chegar por volta das 17, ó, 17h30, assim, ele tem que estar de decúbito lateral esquerdo, ou seja, ele ficou de 3, 4, 5, 2 horas na mesma posição. Quando foi por volta de 17, ó, 17h30, eu mudei para lateral também, porém do lado esquerdo. Quanto tempo meu paciente ficou? Quantas horas ele ficou sem deitar de decúbito dorsal? Quase 4, 5 horas. Que você ficou preservando a região sacral dele, né? O glúteo ali, as costas, a cabeça aqui, né, no travesseiro, onde sempre dá na nuca, assim, essa ferida. Olha aqui, agora que por volta de 7 horas da noite, olha, que ele vai voltar para decúbito ventral. Uma posição que ele estava a 1 hora da tarde. Depois volto para o direito às 9 horas da noite, ó. Depois volto para o esquerdo. Depois continuo de novo o mesmo fluxo, olha. Então, esse relógio aí de mudança de decúbito, que vocês viram ali onde eu pesquisei, tem milhões de formas dele, né? Tem vários tipos de modelos dele. O mais importante, o bom, é quando tem esse desenho do paciente. Porque senão você não lembra, nossa, que horas que tem que estar agora? Nossa, eu acho que anterior era decúbito dorsal. Não, era ventral, esqueci, era ventral. Se você olha para o relógio, para esses desenhos aqui, você vê que às 15 horas, sempre o paciente vai estar em decúbito lateral direito. Então, te ajuda a lembrar, né? Pode ser que troque em algum momento, gente, porque o paciente foi com a cirurgia fazer uma drenagem, voltou, você perdeu o fluxo do negócio. Pode ser que o paciente teve um banho, teve que tomar outro banho no meio do dia, porque aconteceu algum acidente lá com ele, no leito. Pode, mas isso são a diversidade, são alguns pontos que pode acontecer, né? Então, aqui é sensacional esse relógio, gente. O lugar onde vocês trabalharem faça a diferença. No primeiro dia, vocês não vão poder falar isso não, tá? Então, espera passar a experiência dos 30, 90, 45 dias, espera um mês a mais também depois disso, dê essa ideia. Por exemplo, tem vários hospitais em Belo Horizonte que presenteia, né? Valoriza a ideia dos colaboradores. A Unimed é uma delas. Quando eu estava saindo, estava sendo implantado. As ideias que os colaboradores dão, elas são... você ganha premiação, ganha dinheiro, ganha viagem, mas a sua ideia tem que conseguir ser implantada, né? De milhões de ideias, a sua tem que ser a ganhadora. Geralmente são 3, é porque eu ganhei um prêmio lá em segundo lugar, de R$ 1.000. Depois eu conto para vocês o que foi. E esse certificado é o que me ajudou em muitos processos seletivos que eu passei, viu, gente? Então, não guardem para vocês, mas sejam inteligentes em falar, falem com a pessoa certa, da forma certa,
tá? Essa ideia aqui é sensacional e quase lugar nenhum tem. Não custa dinheiro. Se o hospital que você trabalhar imprimir da internet uma folha de ofício, abrir o relógio por trás e colocar, que custo teve? Você vai conseguir, estatisticamente, melhorar as lesões por pressão em quanto? Olha que ideia boa. Os meus pacientes, nos 3 meses passados, X evoluíram para lesão por pressão. A partir desse mês, somente 20% tiveram lesão por pressão, mas mesmo assim tiveram por causa disso, 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 disso. Então, devem ter outros hospitais privados que têm algumas medidas, né? Igual eu falei para vocês, esse mesmo hospital que eu citei, o relógio, é inadmissível ter nenhuma hiperemia local, né? A diretoria não admite, é chamada atenção mesmo, mas em outros momentos vocês podem lançar a mão disso aí, né? Porque é muito importante, isso ajuda de uma medida tão simples, gente, que ajuda muito a enfermagem, né? Um relógio ali de mudança de decúbito, qual é o momento que ele deve estar nessa virada, nessa posição? Outra coisa que me perguntaram aí, o paciente não pode mudar de decúbito, né? Está instável ou por algum outro motivo. Eu vou pegar, tá vendo esse travesseirinho que está debaixo da cabeça desse paciente aí? Eu vou pegar a mesma coisa e vou colocar aqui, ó, de apoio, debaixo dos 2 braços. Às vezes uma toalhinha de rosto. Vou pegar um outro travesseiro e vou colocar exatamente nesses pontos onde ele tem, ó, que é lá da apostila. Deixa eu voltar lá. Aqueles pontos roxinhos, quando tiver de decúbito dorsal, eu vou pegar essas toalhinhas, assim, ou um travesseiro, que eu consegui, um cobertor a mais, e aqui, pronto. E vou proteger essas regiões do meu paciente. Então, deixa eu voltar aqui para cima, ó. Então, ele está deitado, a gente está vendo aqui de costas, né? Eu protejo aqui, coloco uma toalhinha de rosto aqui para não ficar direto com o colchão. Mudo de posição, ele estava assim agora mesmo, depois eu mudo o braço dele para cá, continuo pondo a toalhinha, sabe? Para não ficar aquela pressão assim do mesmo jeito. Coloco em todas as regiões aqui também, ó, para proteger. Faço de tudo para aquele paciente ali. Tem pacientes que vocês vão chegar lá na hora do estágio e vão ver ele dessa forma, todo protegido assim por causa de lesão, tá? Aqui também a gente coloca, ó, não tá o pontinho roxo aqui não, mas nessa articulação ali entre o joelho, na parte de trás, né, na posterior da perna ali, a gente sempre protege, porque tende a coxa pesar e ter uma fissura ali também, né? E depende do paciente, né, gente? Um paciente mais obeso, um paciente mais magro. O paciente mais magro vai ter do mesmo jeito, porque ele tem muita proeminência óssea. Então, a pele dele, o tecido ali das 3 camadas da pele é pouca, ele não tem muito tecido adiposo nem nada, e a proeminência óssea vai encostar muito ali na cama, então vai dar do mesmo jeito, vai dar no que é muito obeso por causa do peso, sobrepeso pressionando no colchão, e vai dar no muito magro, porque a proeminência óssea vai ficar assim, ó, empurrando, 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 e raspando ali, ó, no colchão, no colchão, no colchão e no lençol. Não se esqueçam, né? O lençol dobrado, mal esticado, mal preso, qualquer dobrinha assim, ó, igual tá aqui na minha blusa, já dá esse degrau que pode dar uma hiperemia ali no local, na pele do meu paciente, e continuar aí depois uma lesão, né? Uma ferida. Então, pessoal, sempre se atentem-se, né? Essa questão das coisas que vocês vão passarem, assistir, ver e presenciar, infelizmente, né? Separar as coisas. Eu, lá na hora, fui uma excelente profissional, mas, infelizmente, essas questões, assim, né, ficaram enraizadas aí de falta de competência mesmo, que muitas vezes, igual o nosso outro colega aí relatou, a gente não vai poder falar tudo que quer, né? A gente não vai poder lá dar o toque na pessoa de tudo que quer, né? Vontade não falta, mas... Então, a gente sabe que essas lesões por pressão desenvolvem em qualquer região do corpo, mas nós temos os resultados, né, relacionados àqueles pontos, que são pontos que são mais vulneráveis de acontecer, mas em qualquer lugar pode acontecer, né? Então, a gente fica, às vezes, muito habitolado aí relacionado só a sacral,
E não é só sacral que vai ter. A porcentagem maior é sacral. Mas vocês viram que tem pacientes que eu mostrei para vocês no PowerPoint que tem na cabeça e não tem sacral? Né? Ele tem a lesão na cabeça, mas não tem na região sacral, né? Deixa eu só tirar esse lápis. Isso. Essa parte eu também não vou ficar muito tempo nela, que é o estadiamento. Nós já vimos várias imagens dessa nos inícios das minhas aulas, né? Quando a gente começou. Então, é o estágio 1, né? Onde que apresenta essa hiperemia externa, né? Mas aqui o que eu tinha falado, aqui, ó. Mas eu tenho essa pele já cozida, a derme, ó, cozida por dentro, mesmo que aqui do lado de fora não tenha rompido. Só hiperemia, professora, significa que a parte de baixo já deve estar cometida? Já, exatamente isso. Tá? E nós temos a lesão do segundo estágio, né, que já perde, o segundo estágio eu já abri, né, eu já rompi essa parte, essa superficial, já chegou ali, mas aqui ela ainda está bem, a derme é a mais profunda, né, a camada mais longa, mas ainda está aqui bem superficial, mas não deixou de abrir a pele, né, gente? Abriu, acabou. Aí, daqui para frente, eu tenho uma porta de entrada para infectar, né? Para piorar a vida toda do paciente aí e tudo mais. Vai vir as fezes, urina, calor, né? Bactéria do próprio ambiente hospitalar que o paciente esteja. Aí, mesmo que ela seja superficial, o problema já aconteceu, que é o rompimento da pele. A terceira é aonde que eu já tenho aí, né, a epiderme, a derme, já estou chegando lá no tecido adiposo, que chega perto do músculo, né, e vai até chegar ao osso. E o quarto estágio é aonde que eu chego, né, propriamente dito, ao osso, que nós vimos várias imagens ali com ela até o osso, né, infelizmente. Triste, né? Olha só o tamanho da profundidade da lesão. Nós aprendemos aí como que faz a mensuração, né? Com o cotonete, aonde que parou, eu pego a régua e vou ver lá quantos centímetros tem, né? Então, eu sei a extensão e eu sei a profundidade também. Quem que era, Sara? Quem? Então, nós temos essa coloração da pele também, né? Deixa eu só colocar no mute aqui. Que é vermelho escuro, né? Quando tem, quando fica muito profundo, chegando perto do osso, já tem essa coloração assim do tecido, da pele, já muda totalmente, né? Não é mais aquele tecido vermelho. Olha aqui que diferença, né? Aqui em cima tem mais ainda, ó. Quanto mais baixo, já mais profundo, eu vejo mais ainda essas alterações acontecerem. Olha só. Eu já vejo essa questão dela aqui toda escura por dentro, ó. Não estadiável é quando ela cozinha a pele toda por dentro, vai até chegar no osso, ó. Aqui está tudo comprometido, porém, aqui veio até a derme, né? Essa lesão assim. Só que isso aqui é necrose. Já deu logo uma necrose ali inicial, aquela capa, né? Dura, preta, né? Que não deixa o tecido fazer troca gasosa nem nada. Tem que fazer o desbridamento. Apesar da pele estar cozida, estar maltratada ali por dentro, mas a profundidade ali do buraco ali, do vazio, não rompeu, não continuou, né? Mas, de qualquer forma, professor, está tudo ruim, do mesmo jeito, né? Tá, porque além da pele já está toda cozida, cometida ali até o osso, eu ainda, para completar a história, eu ainda tenho uma necrose extensa ali ainda, né? Um tecido necrótico ali extenso, né? Grande, não é pequeno aquilo ali, para tratar é terrível. Professor, e por que deixou ficar assim? É a pergunta que nós fazemos sempre, né? Então, esse paciente, ele continua no mesmo posicionamento, sem mudança de decúbito, sem tratamento. Por isso que ele continua cozinhando lá para o fundo, ó. Por isso que ele continua cozinhando para cá, ó. Porque ele continua na mesma posição. Por que a gente sabe mais ou menos sobre isso aí? Porque eu sei, porque chegou a dar até uma necrose ali. Né? Então, eu sei que esse paciente ele está sem cuidado nenhum. Nenhum.
Paciente que chega a dar necrose, gente, não tem cuidado de nada. Nada. Porque senão não tinha chegado um nível... A necrose, o paciente não vai amanhecer com a capa preta ali, não. Ele vai evoluir para isso, né? Tudo em lesão dá rápido. Tudo em lesão acontece rápido, lesão por pressão. Por quê? A constituição sanguínea do paciente favorece, a alimentação dele favorece, a urina favorece, né? A temperatura favorece. Então, é um conjunto que faz muito... Trabalha em prol do negativo ali do paciente, né? Ainda junta a falta de cuidado. Então, não é com 24 horas, mas é rápida essa evolução aí para criar uma necrose aí no paciente, né? Infelizmente. Então, tem lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, quando começa a estadiar aí por algum problema que o paciente teve, ninguém percebeu e desenvolveu. A lesão por pressão relacionada a resulta... Não, aqui nós já vimos. Lesão por pressão em membrana mucosa. É quando a mucosa encontra nas regiões cobertas por mucosa com utilização de dispositivos médicos nesse local. O que é dispositivo médico, gente? Um catéter é dispositivo, um catéter central é dispositivo médico, né? Um catéter duplo J é dispositivo médico, uma sonda naso é dispositivo médico, né? Então, às vezes, o que está querendo dizer aí? O paciente está com uma sonda, aí aqui no nariz, aí tem gente que não cuida, tem enfermagem que não cuida, eu fixei a sonda aqui com esparadrapo, ou fixei ela aqui, né? Geralmente vocês veem. O que acontece com esse esparadrapo aqui? A pele do paciente idoso e o rosto é bem mais sensível do que se você fixar em outro lugar. Vai começar a corroer, comer a pele do paciente, dá uma lesão aqui, ó, dá uma ferida. E que a ferida pode estender, porque o local, né, do paciente idoso aqui é fininho, fininho, bem próximo do osso, né? Não tem esse colágeno, assim, né? Então, o que aconteceu? Eu tive uma lesão por pressão de um dispositivo médico. Professora, dá muito? Dá, gente, eu morro de dó. Nossa, eu vi um paciente assim no Hospital da Baleia. Ai, uma lesão, um buraco enorme aqui e aqui, por causa de fixação. Vocês já aprenderam sobre isso, né? Vamos mudar de lugar. Amanhã é assim, no outro dia é assim, né? Vamos limpar aquela oleosidade do rosto do meu paciente. Familiar, a gente não olha. Ou às vezes não é que não olha. Vem aquela senhorinha que às vezes é da mesma idade do marido dela que está internado, nem sabe, né? Não tem noção de nada que está acontecendo ali, não tem um filho, um neto, alguém para ir lá dar um socorro, olhar o que está acontecendo, falar um pouquinho sobre isso, ajudar a cuidar, ajudar a ver o que está acontecendo. Ela mal consegue pegar a condução para ir lá visitar ele todo dia. Então, quem que entende sobre isso? Somos nós, né? Quem tem essa visão científica de tudo, do tratamento, do cuidado com o outro, somos nós. Né? Então, se a gente não fizer, vai dar esse buraco? Vai dar, porque é nós que estamos lá. A senhorinha não sabe, mas eu sou da enfermagem, eu estudei sobre isso, eu preciso ajudar ela. E não é ajudar não, gente, é nossa obrigação, né? É obrigação. Eu fui contratada para prestar esses serviços lá no Hospital X, na unidade de internação, na enfermaria. Quando dá esses buracos assim por fixação, né, de um dispositivo médico, é muita tristeza, né? Muita tristeza. E não é difícil ver, não, porque a sonda permanece por muito tempo e o tipo de pele, a localização é crítica. Abre com uma semana essa fixação, com uma semana. Para que colocam uma fita também enorme? Bota uma tirinha só para ficar aqui. Né? Então, são pequenos detalhes tão simples do cotidiano nosso que não vai quebrar a perna da gente em nada em fazer ali, né? E vem, né, essa prevenção toda que a gente pode ter aí para que isso não aconteça, né? Então, quais são as recomendações para avaliar o risco de uma lesão por pressão? Além de tudo aquilo que a gente viu, né? Avaliação do grau de risco, né, que é a escala de Braden. Então, eu vou avaliar a percepção sensorial ali, né? Ou seja, a umidade, a mobilidade do paciente, se ele é totalmente imóvel, muito limitado, ele não é totalmente imóvel, mas ele é muito limitado, ele tem uma discreta limitação, ou o meu paciente é sem limitação nenhuma. Lembra daquele boletim de Apgar,
que a gente avalia com 3 minutos de vida dentro do bloco cirúrgico, o RN, é mais ou menos isso aqui, né? Não tem nada a ver os parâmetros, né? Nós estamos avaliando outro tipo de coisa, é outro nome, mas é mais ou menos aquilo ali, né? Então, é uma escala onde que eu vou avaliar e chegar a conclusões que eu preciso tomar medidas em cima daquilo, né? Então, aqui, a nutrição desse paciente, ó, ela é totalmente deficiente, ela é inadequada para o estilo, pela condição que o paciente Ô, gente, vai pôr o nome no chat quem não pôs, tá? Para mim, por favor. Quem já pôs, eu pego depois na aula gravada. Só quem não pôs, para eu não parar aqui para fazer chamada. Então, ela é totalmente inadequada, tem que ser mais rica em proteína, né? Uma nutrição mais pesada aqui, para poder ele dar esse up aqui nessa pele e nessa lesão. Ou a nutrição desse paciente meu já está excelente, eu não tenho mais o que mexer. Então, às vezes eu tenho que fazer, professora, mas paciente que já está bom, eu vou fazer isso porque eu preciso saber, eu vou avaliar esse paciente se tem alguma brecha para eu entrar, porque que não está sendo olhado, que pode ser apenas isso que está causando isso tudo, né? Porque lembrem-se, é o conjunto que vai favorecer o paciente. Se um desses conjuntos houver a falha, pode ser que aquele conjunto não completa e o paciente nunca fecha aquela ferida. Então, vamos lá. Deu que está excelente? Ótimo. Então, não é a nutrição. Nós vamos permanecer aqui, não vamos pedir a reavaliação nem nada. Vamos lá para outra coisa. A percepção sensorial do paciente, né? A sensibilidade. É totalmente limitada, não sente nada, tudo que faz, né, não sente, muito limitado, levemente limitado, ou nenhuma limitação, né? E relacionado a isso, ele sente tudo, está tudo ótimo. Né? Ele pode ter a nutrição excelente, mas aqui ele pode ser totalmente limitado. Então, eu já achei uma falha ali que eu tenho que fazer um plano de ação para poder ajudar o paciente aí. Então, tem aqui, ó, eu já tenho aqui risco brando, risco moderado e risco severo, né? Abaixo de 11. Aonde que a gente vai somar essas notas aqui e chegar à conclusão do que o paciente está aí, tá? Então, sempre, né? Todos os hospitais existem aplicação dessa escala. Outra coisa, se tiver no hospital que você trabalhar aquela equipe de estomoterapeutas, né? Que são as que fazem a avaliação de qualquer ferida, independente se foi lesão por pressão, né? Se foi com arma de fogo. Então, mas é raro ver essa equipe, viu, gente? Mas alguns hospitais existe. Então, a gente deixa para ela avaliar, pede a nutricionista para avaliar, chama a equipe multiprofissional toda para pensar junto e olhar esse paciente, né? Então, eu preciso documentar essa avaliação, né? Lá no boletim de Apgar, por exemplo, a gente evolui no prontuário do paciente, né? Que foi feito, qual a nota que ele tirou, qual foi o horário que foi feito, logo após o nascimento. Aqui é a mesma coisa. Eu vou registrar que eu dei essa condição do paciente, né, de fazer uma nova avaliação aí, para poder ver se tem alguma aresta para poder tratar, né? E eu vou classificar o paciente. Depois disso, eu vou saber se ele é um nível de risco, né? Se ele é um risco moderado, se ele é um risco brando, né? E fazer essas sinalizações, né? Alguns hospitais têm laranja, né? Risco alto, vermelho. Aí vai depender do hospital que você tá, porque nem todo hospital tem essas classificações de risco. Avaliar outros fatores, né? Intrínsecos, extrínsecos, que pode estar colaborando para essa classificação de risco severo que você deu, e utilizar resultados na avaliação aí da lesão por pressão, né? Ou seja, planejar estratégias para ajudar esse paciente. Sempre tem o que fazer com o paciente, viu, gente? Sempre tem o que ser feito com ele. Sempre. O problema é a pessoa querer fazer essa avaliação, parar a vida para dedicar-se a esse paciente, pensar em uma simples toalhinha de rosto que eu posso pôr aqui e que ninguém fez, né? Peçam, se não for infringir regra do hospital, sempre peçam, falam para o familiar, né? Por exemplo, o de Lomberes não tem, é um cobertor para cada paciente, um travesseiro, e olhe lá, às vezes nem tem um lençol para colocar por cima, assim, não tem, gente, na enfermaria não tem. Então, toda vez que eu vou lá é a mesma coisa. Pede a família, o cuidador de idoso que está ali do lado, a esposa que é E acompanhante, o filho, o parece que não vai neto, mudar, né, não professora? Porque o muda de não, longe gente. é antigo, né? Eu tive lá, foi antes da pandemia, na pandemia não tive lá, não. Eu vou olhar aquela enfermaria da direita ali assim, né?
que era para ter paciente assim, assim, então já deu uma volta na enfermaria inteira e no meio já fizeram outra fila de paciente assim no meio, digo, eu tive lá. Foi bem antes de anunciar a Covid. Aí eu fiquei observando, eu fui visitar um paciente, eu fiquei observando a precariedade, né? Cada um escondendo o lençol ali que pode, cada um acometendo uma coisa ali que pode, mas não tem, né? Não tem, não Imagina tem. agora com esse frio, o povo deve sofrer até. Não tem. Você vê assim, não tem nele. Cada um lutando pelo seu ali, né? Muito triste. Eu vi paciente também contido, mas que era necessária contenção, né? No dia lá, a faixa, né? Amarrando ele no estribo, né? Ali da maca, mas todo machucado. E o povo deixando, né? Deixando ele lá, porque ele arrancava os catetes, arrancava tudo lá. E ele todo machucado assim, né? Então, em alguns momentos tem que ter essa contenção, sim, né? Não sou contra, mas tem que olhar, porque tá machucando, né? Tava ali já roçando ali pelo esforço dele ali, uma ferida enorme. Não era jovem, era idoso, né? O que mais que eu vou causar ali naquele paciente, né? Então, é tudo muito sério. A falta de continuidade da assistência, né? Você ir atrás da técnica de enfermagem lá em outra enfermaria, porque está na hora do remédio, ninguém passou lá até agora para poder dar. Era isso que eu assistia lá, né? Muito triste. E tem algumas recomendações, né, para a gente avaliar a pele do paciente. Fazer uma inspeção da pele, isso eu já falei com vocês, né? Estou dando banho no meu paciente, estou dando banho excelente. Eu não posso ficar dando banho no meu paciente com a cabeça lá na briga que eu tive com meu namorado, lá em casa, ou então na compra que eu tenho que fazer, na comida, na roupa que eu tenho que lavar, na conta que eu tenho que pagar. Porque se eu estiver olhando para o paciente, mas com a mente lá, que eu sou mestre de fazer essas coisas, eu estou aqui, já estou pensando em 1000 coisas que eu tenho que fazer, né? Por isso que a gente é estressado. Mas no meu paciente, se eu não ficar entregue à mente, corpo, tudo conectado ali, vai passar muita coisa batida. Eu vou ver uma hiperemia desse tamanho na região sacral que está começando? Não vou, não vou, né? Então, eu preciso me doar ali naquele momento, né? Preocupar com essas questões de fixação, né? De acessório ali do paciente, de sonda, aumentar a frequência que você vai fazer essa inspeção, não deixar de fazer mesmo, todos os dias faça essa inspeção no corpo, na pele do seu paciente, porque de um dia por outro que você não avaliou ontem, ele pode romper uma pele. E hoje você ainda pode resgatar essa hiperemia, amanhã ela vai continuar, mas pelo menos não vai romper, porque você já providenciou a mudança de decúbito, né? Observar a pele, né, a temperatura, se tem uma rodelinha ali na região sacral ou em outro lugar, já vê, faz os parâmetros, está quente, é diferente. Isso é uma lesão por pressão que já está para romper aqui, né? Já está cometendo meu paciente, já deixa eu evoluir, que eu vi, que eu tomei providências e que eu já fiz isso, isso e isso, tá? Em pacientes de pele escura, ó, em pacientes de pele escura, devem ver os sinais também, né? Adicionar em relação ao tecido circulante, calor no local também, se tem um edema, se tem um endurecimento ali local, né, devido à dificuldade de você visualizar a hiperemia, né, o vermelhidão ali da pele mais escura, às vezes nós não vamos ver, mas tem outros sinais que eu vou conseguir ajudar meu paciente, né? Diferenciar as coisas, né, gente? O que ele tem, eritema, o que não é, né? O que são alterações da pele, o que não são, o que é uma irritabilidade, um processo alérgico, o que não é, e avaliar a existência, né, de áreas de desconfortos. Ou seja, tem uma proeminência aqui que não tem nada de alteração, mas eu sei que pode dar, está bem visível que pode dar, então faz alguma coisa antes, né, de que inicie aquilo. Controlar a umidade, né? Lá em cima nós vimos avaliar a pele, que já controlar a umidade, individualizar a frequência do banho, higienizar sempre depois das evacuações, não deixar meu paciente úmido, com a pele úmida, né? Utilizar hidratantes, né? Os hidratantes nós conversamos, evitar, pegar sempre os mais baratos e naturais, que é o Dersane e o de girassol, evitar o da